Olá, amigos e amigas. Valorizando as raízes africanas, conectando culturas, conectando Brasil à África. Olha só, a Lei 10.639, de 9 de janeiro de 2003, estabeleceu que as escolas de ensino fundamental e médio, públicas e privadas, teriam que adotar o ensino da África e dos povos indígenas nas escolas. Isso alterou o artigo 26A da LDB. Alterou, não. Criou o artigo 26A, porque é um dispositivo constitucional que, quando existe um artigo e eu complemento esse artigo, eu crio um artigo com a letra A, com a letra B, com a letra C. No caso, o artigo 26 foi criado o artigo 26A. Portanto, é obrigatório. Quem determina isso é a LDB, a Lei de Diretrizes da Educação. E o que é que eu estou fazendo para conectar essas culturas? A sua cidade já implementou ensino de África? A sua cidade, os livros didáticos, tem lá parte que fala de África? Dos povos que vieram para aqui, de onde vieram? Quantos reinos eu tinham antes de África, antes do Brasil ser invadido pelos portugueses? Eu vou falar só dos portugueses, porque quem veio para aqui, em sua maioria. Como era a África? Como era o Brasil antes dos portugueses? Os índios se esbaldando de viver. É isto. Nós queremos levar para cada escola da Bahia e do Brasil. É o estudo da África em todas as suas dimensões. Como era a economia desses povos? O que era o Golfo do Benin? O que era o Sudão? Quem foi que trouxe o samba, a viola do Daomé, que dá origem à chula, e a chula dá origem ao samba? Quando Tia Ciata sai em 1850 de Santo Amaro para ir para o Rio de Janeiro, e lá em Pequena África, na Pedra do Sal, no Cais do Valongo, eu crio essas comunidades e ali nasceu o samba, no quintal de Tia Ciata. Os alunos não sabem disso. E eu preciso ensinar isso aos meus alunos. Eu preciso ensinar toda a potência da cultura afro. Eu preciso ensinar aos esses jovens todas as tecnologias que os africanos trouxeram para o Brasil, inclusive a tecnologia do Adobe, que é um tijolo de barro que dura 1.000, 2.000 anos. Foi os africanos que trouxeram. Porque as casas dos povos indígenas eram de palha. E nós que trouxemos a tecnologia da construção. Vá numa igreja dessa aí do Brasil, que as paredes ninguém derruba, tem 300, 400 anos uma igreja dessa. Nós trouxemos a tecnologia da mineração, porque os povos africanos, sobretudo do reino dos Axantes, e vocês vão aprender muito sobre o reino dos Axantes, os reinos dos Axantes, o Congo, a Nigéria, eles batiam o olho no chão e diziam: aqui tem ouro, pode cavar. Porque eles já sabiam como era a, 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 a propriedade da terra quando tinha minério, e os mais diversos minérios. E esses povos do reino dos Axantes, eles vêm para os grandes centros produtores de minério, o Planalto Central do Brasil, é aí que os negros chegam em Goiás, né?
Goiás tem várias cidades com nome de minério, Cristalina, o Uranil, várias cidades com nome de Niquelândia, tá vendo? Aí os negros chegaram, em sua maioria vindo da Bahia, indo da Bahia. Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, as Minas Gerais, as Minas Gerais. Eu vou gravar um vídeo mais longo só para falar dessa cultura forte que é a mineração, que foi a mineração e o papel preponderante dos negros dos reinos dos Axantes. O Rio de Janeiro, as Minas Gerais. E aqui nós temos na Bahia a região da Chapada Diamantina, a região de Irecê, que fica ali perto, né? Abrigou. Irecê tem cidades lá que tem 10, 15 comunidades quilombolas. Por quê? Porque lá eles permaneceram após o fim da mineração. E quem sabe isto no Brasil? A gente não ensina isso nas escolas, mas a gente ensina nas escolas coisas completamente absurdas. Quem foi a Marquesa de Santos? A gente ensina. Quem foi Teodoro Sampaio? Um negro fantástico. A gente precisa contar a história dos heróis e heroínas negros. Você está vendo? Preciso contar. Teodoro Sampaio, eu adoro contar a história dele. Teodoro Sampaio era um negro, né, escravizado em Santo Amaro da Purificação. Os padres pegam, levam para São Paulo. Teodoro Sampaio se torna historiador, geógrafo, engenheiro, constrói todas as estradas de ferro de São Paulo, da Bahia, todas as estradas que rompem o sertão da Bahia, volta a Santo Amaro, compra a euforia dos irmãos, foi orador oficial do Senado, fundou o Instituto Histórico e Geográfico do Brasil, e o Brasil não conhece. A Bahia não conhece. Aqui tem uma cidade na Bahia chamada Teodoro Sampaio. Lá no oeste paulista, lá Presidente Prudente, tem uma cidade chamada Teodoro Sampaio. Toda cidade que se preze em São Paulo tem uma rua chamada Teodoro Sampaio. Que foram os irmãos Rebouças que construíram, né, fizeram todos os prédios, os grandes prédios do Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro tem um prédio que foi construído pela mão de obra livre, só negros, lá no Cais do Rio de Janeiro, no Porto Maravilha. Inclusive, esse prédio é da Palmares, para se fazer um museu da cultura afro-brasileira no Rio de Janeiro. É isto que nós precisamos ensinar nas escolas. É isso que nós precisamos levar para cada aluno desse país. A nossa história é muito rica. Nós não queremos que se fale apenas da cultura afro-brasileira em novembro. No dia 20 de novembro, a gente tem que falar da cultura afro todos os dias na escola, com a implantação da história da África e dos povos indígenas nas escolas. É isto que nós queremos implantar em cada cidade. E nós vamos implantar com a ajuda de todos os prefeitos, todos os secretários de educação, com a ajuda de todos os diretores de escola, de vice, de professores. Nós vamos levar isso para cada local desse país. Nós temos uma história brilhante para contar. Como dizia Macota Valdina, né? Ela tinha uma frase muito interessante. Eu sou negro e negra, né? Eu fui descendente de reis e rainha dos seus clãs. Nós somos descendentes desse povo, reis e rainhas. Nós temos muito que conversar sobre cultura afro-brasileira. Querem saber mais? Nos acompanhe aqui no nosso canal, no Instagram e no YouTube. E você vai ficar por dentro de tudo de cultura afro-brasileira. Venham conosco e revolucione a sua cidade. Um grande abraço e fique com Deus.